Quero chamar o nosso irmão Gustavo, que vai, nessa manhã aqui, compartilhar um pouco conosco aquilo que ele viveu nesses dias, para a glória de Deus. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você nesta manhã. Amém. Pede para o multimídia já preparar o slide aí, por favor. Meus irmãos, que tempo abençoador, um tempo no qual o Rio de Janeiro está sobre total caos, onde o Rio de Janeiro é entregue por completo, e nós decidimos estarmos ali, neste impacto, para impactar de fato o Rio de Janeiro, impactar vidas e alcançar vidas para Jesus. E antes de entrarmos na palavra do nosso Deus, eu queria compartilhar com você alguns dados a respeito do que aconteceu ali. Pode passar, por favor? Passa mais um. Irmãos, ao longo de todo o impacto, nós tivemos todo um movimento de oração. E desde já eu quero agradecer a esta igreja, que desde o momento que eu me coloquei à disposição do impacto de carnaval, que eu fiz a minha inscrição, que eu conversei com o pastor, a igreja já começou a se movimentar em oração por mim. Por isso eu quero te agradecer porque eu tenho certeza que você se dedicou tempo de oração por mim, e pode ter certeza que resultou lá, teve resultados lá, muitos resultados. Tinha momentos no qual a gente estava na rua, atuando, trabalhando lá, e a gente mandava mensagem para nossas irmãs lá da sala de oração, pedia para que intensificasse a oração. Eu tenho certeza que você, mesmo sem saber diretamente, você intensificou junto conosco lá. Porque tinha momentos que eram realmente complicados, porque ali de fato a gente estava no terreno do inimigo atuando. E nós tivemos também uma sala que aconteceu lá, que aconteceu durante mais de 80 horas, de forma ininterrupta, 80 horas corridas, toda hora trocando turno de oração e as irmãs intercedendo por nós, junto com os irmãos aqui também. Pode passar? Foram mais de 20 horas de evangelização. Nós atuamos nos principais blocos do Rio. Então você pode imaginar os principais blocos ali do centro da cidade. Nós atuamos ali pela tarde, e à noite a gente partia para o Sambódromo. Nós atuávamos desde a dispersão lá das escolas até a Presidente Vargas. Então é uma caminhada muito boa, de no mínimo aí uns 6 km. Aí você imagina, a gente andando para cima e para baixo o tempo todo. Uma equipe de 80 pessoas. Então foram mais de 20 horas de evangelização, mais de 20 horas de atuação. E no Sambódromo nós passávamos a madrugada toda, atuávamos das 10 da noite até por volta ali das 4, 5 da manhã. Pode passar? Nós tivemos um total de 52,7% de homens abordados e de 47,3% de mulheres abordadas. Pode passar? Nós tivemos, irmãos, é só uma média, tá? Porque assim, não tem como de fato a gente contabilizar quantas pessoas nós abordamos. Eu digo que esse número, eu falei para a equipe lá, né? Esse número é 3 vezes maior, porque só eu mesmo, eu falava com um monte de gente, abordava um monte de gente. Mas nós tivemos, em média, 1.065 tentativas de abordagem. Pessoas que nós tentávamos abordar, pessoas que a gente tentava, de alguma forma, compartilhar o Evangelho. Pode passar? Nós coletamos 426 nomes, pessoas que pediram oração e de decisões. Pode passar? Nós tivemos 219 telefones coletados. E aí esses telefones que nós coletamos é justamente para a gente acompanhar essas pessoas, para que pudéssemos encaminhar essas pessoas para uma igreja batista mais próxima de onde ela mora, para que a gente pudesse acompanhá-las. Pode passar? Nós tivemos mais de 330 pessoas que receberam oração e pediram oração. Pode passar? E aí eu quero que você celebre junto comigo, porque em meio a toda essa ação de campo, em meio a todo o nosso trabalho, nós tivemos 67 pessoas que decidiram diante de Jesus. Amém? Em meio a todo esse caos que o Rio de Janeiro estava, tinha pessoas lá, atrás dos filhos de Deus. Pode passar? E os dados dizem que 30% das abordagens resultavam em uma conversão. É 2
2 a cada 10 abordagens. A cada 10 abordagens que realizávamos, 2 pessoas aceitavam Jesus no seu coração. Pode passar? Glória a Deus por tudo isso, glória a Deus por tudo que vivemos ali. Foi um tempo muito abençoador. Pode passar? Pode passar? E aí, aqui algumas fotos do que a gente viveu, as abordagens de rua, e a gente abordava todo mundo, irmãos, todo mundo, do morador de rua ao ambulante, ao gari, ao policial que estava trabalhando, todo mundo. E aí eu quis botar aquela última foto ali, a gente entrando no metrô, porque toda vez que a gente entrava no metrô, a galera que estava vindo, né, voltando para casa dos blocos, eles olhavam assim, todo mundo com a camisa azul, esse tom de azul mais escuro, ou um azul mais claro, e ficavam se perguntando assim, perguntavam assim para a equipe, para o pessoal, qual é o bloco de vocês? Porque você imagina só, um bundão assim, umas 80 pessoas, tudo com a mesma blusa, aí perguntavam qual é o bloco, aí a gente arrumou logo o nome para o nosso bloco, né? Unidos pela Salvação, o bloco Unidos pela Salvação. E aí, assim que perguntava, a gente falava para eles, nosso bloco é o bloco Unidos pela Salvação. Amém? Pode passar? Irmãos, essa foto é da minha equipe de trabalho. Lá, os nossos grupos foram separados em microgrupos, né? Pequenas equipes de adoração. E aí eu quero apresentar aqui para vocês essa galera que trabalhou pra caramba junto comigo. O Renan, a Rafa, o pastor Igor, o irmão André, eu e a irmã Vanessa. Então, é bom que você também olhe para esses rostinhos, você ore por eles também, pela vida deles, que são pessoas importantes, que contribuíram bastante no nosso trabalho ali. Pode passar? E aqui é uma foto geral de parte da equipe, né? Não teve a gente não conseguiu fazer uma foto geral, porque tinha muita gente de passagem, né? Indo e voltando o tempo todo. Mas esse é uma foto da maioria da equipe, essa turma que trabalhou. E aqui a gente tem gente que trabalhou na cozinha, gente da sala de oração e a galera de atuação em campo. Pode passar? Finalizou? Beleza. Irmãos, se você quer ver mais fotos do que aconteceu no Impacto, eu sei que foram poucas fotos, né, que eu trouxe, mas isso foi proposital mesmo, para que nós não pudéssemos perder tanto tempo aqui, né, para que pudéssemos entrar de fato no que importa, que é a palavra do nosso Deus, né? E eu vou falar um pouco mais sobre Impacto aqui ao longo desta mensagem, e eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, leremos dos versículos 1 ao 8. Eu estou lendo na NAA. Então, se você quiser ver mais fotos a respeito do Impacto, você pode olhar lá no Instagram da nossa convenção, Batista Carioca, tá bom? Ou então até no meu perfil do Instagram também, que eu postei bastante coisa lá, a respeito da nossa atuação, da nossa ação de campos. Mas vamos para o que de fato importa, vamos ler as Sagradas Escrituras, as palavras do nosso Deus. E diz assim a minha versão: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão da brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então
eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que você pode repetir esse último verso comigo? Vamos todos juntos? Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Vamos curvar mais uma vez as nossas cabeças e nos direcionar ao nosso Deus em oração. Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que vivemos até aqui neste culto. Muito obrigado, Senhor, porque agora estamos diante da Tua palavra, Pai. Palavra essa que é a Tua revelação para nós, o Teu povo, ó Pai. Que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Essa é a oração que eu te faço e a faço no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como eu falei, né? O Rio de Janeiro é uma cidade de diversos contrastes. É uma cidade que ela é linda, mas se a gente olhar por outro lado, ela é completamente ferida. É uma cidade completamente alegre, principalmente no carnaval, mas é uma alegria que é completamente vazia. É uma cidade de festa, mas completamente cheia de solidão durante esse período. Enquanto muitos estão curtindo ali aquele carnaval, certamente outros estão chorando. Enquanto há música nas ruas, há muitos gritos silenciosos em suas almas. E em meio a todo esse cenário, Deus ele continua fazendo a mesma pergunta que ele fez a Isaías, lá no versículo 8, no capítulo 6, versículo 8. A mesma pergunta ele faz: a quem eu enviarei? E esta pergunta ela vai ecoar hoje sobre o Rio de Janeiro, assim como ecoou nos tempos do profeta Isaías. Irmãos, Deus ele decidiu alcançar o Rio através de pessoas comuns, pessoas como eu e você, que são cheios do Espírito Santo. E o que eu vivi nesses dias de impacto foi uma prova de tudo isso. Tudo que nós vivemos ali, toda ação de rua, toda vez que a gente partia para a rua para trabalhar, a gente vivia isso e a gente via. E eu posso falar para você, de forma bem geral, porque a gente vai entrar um pouco mais sobre isso aqui, eu vou compartilhar alguns testemunhos. Foi uma bênção ver que em meio a todo o caos, havia pessoas aflitas, sofrendo, e que aceitaram Jesus naqueles dias. Irmãos, nós íamos para as ruas, alegres com a nossa alegria, chegávamos lá celebrando, fazendo bagunça, daquele jeito que você já imagina, e o povo já ficava assustado, já falava assim: o que esses crentes estão fazendo aqui? Até aqui os crentes chegaram? Eu me lembro de uma vez, do primeiro dia, a gente chegou num certo ponto, próximo à dispersão ali do Sambódromo, e aí uma pessoa já veio dizendo: o que esses crentes estão fazendo aqui? Aqui não é lugar de vocês, aqui não é terreno de vocês, saiam daqui. Mas o mais interessante é que essa pessoa foi abordada. Um pouco mais na frente ela foi abordada. E aí uma equipe conversou com ela, conversou. E aí viu que isso era só uma forma de defesa daquela pessoa. Porque era uma pessoa que estava completamente machucada. Era uma pessoa que estava completamente com a alma ferida. E nós ali oramos com ela e compartilhamos acerca do Evangelho. Muitas vidas foram alcançadas, muitas sementes foram semeadas aos corações. E que tempo abençoador, irmãos, que tempo. Muitas pessoas foram tocadas pelo poder de Deus. Toda vez que a gente compartilhava, a gente pegava a ventarola e compartilhava o plano de salvação com essa turma, você via os olhos daquelas pessoas enchendo de lágrimas. E o que mais entristecia o meu coração, que era o que eu mais abordava, parecia que Deus tinha me separado para isso, só abordava desviado. E aí eu vou ser bem claro com você, assim como eu falava com a equipe, quando eu pegava um desviado, encontrava um desviado, eu não tinha pena não, eu ia com o pé na porta. Eu já chegava perguntando o que ele estava fazendo ali. Eu já confrontava ele em amor, na palavra. Eu já confrontava.
Nós tivemos muitos encontros ali, pessoas encontraram Jesus nas ruas. Nós tivemos muitos momentos de oração, momentos no qual nós oramos por pessoas, momentos no qual nós oramos por enfermos, pessoas que passaram mal durante esse período ali, e momentos no qual a gente orou também pela cidade do Rio de Janeiro, que tanto carece das nossas orações. E mesmo a todo esse caos que o Rio vive, durante esse período, pessoas decidiram estar ali naquele impacto, alcançando vidas. E aí a gente parte para o primeiro ponto desta mensagem. Deus procura os disponíveis, Ele não procura os perfeitos. Eu vou repetir, Deus procura os disponíveis e não as pessoas perfeitas. Será que você pode repetir isso comigo, para o irmão que está do seu lado aí? Eu sei que você não gosta muito, mas por favor, meu irmão, me ajuda aí, tá bom? Vamos lá? Deus procura os disponíveis. E é justamente isso que a gente vê aqui em Isaías 6. Porque a gente vê que Isaías 6 vai começar com uma visão a respeito da glória de Deus. Logo no primeiro verso a gente já vê isso. Primeiro, segundo e terceiro verso a gente já consegue identificar isso. Que Isaías aqui ele tem uma visão a respeito da glória de Deus. Quando Isaías vê quem Deus é, ele também percebe quem Ele é. Isaías vai e diz no versículo 5, ai de mim, eu estou perdido. Ele reconhece do seu pecado, das suas limitações, da sua humanidade. Ele reconhece que ele é um ser humano, que ele é pecador. Isaías não era um homem perfeito, assim como eu e você também não somos. Nós não somos perfeitos. Nós somos falhos, erramos o tempo todo. Só do fato de acordarmos, já estamos errando contra Deus, pecando contra a palavra dEle. Mas se a gente reparar o que acontece aqui com o profeta, mas vamos reparar aqui, Deus ele não procura outro profeta. Deus não procura alguém mais preparado, alguém mais capacitado que o próprio Isaías ali. Deus vai chamar exatamente aquele que se reconheceu fraco diante dele. Isaías se colocou na brecha, ele mostrou da sua fraqueza diante de Deus. E é justamente isso que Deus procura. E novamente eu repito, porque Deus não chama os perfeitos, de forma alguma. Se você olhar essa turma missionária que está aí, nossa, meu Deus do céu, cheia de erros, cheia de falha. Por quê? Eles se colocaram à disposição, porque Deus chama aquele que está disponível. E aí eu quero que você já pense desde já pense nisso. Será que eu tenho me colocado à disposição de Deus, mesmo em meio às minhas imperfeições? Pense nisso. E quantas vezes a gente acha que Deus não pode nos usar? Porque muitas das vezes a gente não sabe falar, a gente sempre dá essas desculpas, né? Eu não sei falar, eu não sei evangelizar, eu tenho muitos erros, eu tenho muitas falhas. Essa eu até grifei aqui, irmãos, para dar bastante ênfase. Eu não sou espiritual o suficiente. Quantas vezes a gente fala isso? Mas Deus, Ele não está procurando o seu currículo. Você pode ter certeza disso. Deus, Ele não está procurando o seu currículo. Ele não quer seu currículo. Ele está procurando o seu coração disponível. Ele quer o seu coração à disposição do reino dEle, a serviço do reino dEle. O Rio não precisa de gente perfeita. O Rio de Janeiro precisa de gente disponível, gente como eu e você. Amém? Gente que está disposta a trabalhar em prol do reino de Deus, do avanço, da mensagem do Evangelho. E aí, para fechar esse tópico, eu quero deixar uma frase aqui: Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Amém? Próximo ponto que você vai repetir de novo comigo para o irmão que está do seu lado. Deus quer enviar alguém, e esse alguém somos todos nós.
Amém. Deus faz uma pergunta poderosa aqui nesse texto. Se você analisar comigo, ele faz a seguinte pergunta: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? E se você prestar atenção nisso, Deus decidiu agir através de pessoas. Ele poderia fazer tudo isso sozinho, simplesmente porque Ele é Deus. Mas Ele convida eu e você a ser co-participante nesta grandiosa obra. Deus decidiu usar a igreja. Ele escolheu nos usar eu e você, meu irmão. A resposta de Deus para o rio a resposta de Deus para o rio não é uma festa, um evento, um culto, uma estratégia, até mesmo um projeto. E aqui eu cito o pequeno grupo multiplicador. A resposta para o rio não é o pequeno grupo multiplicador que nós temos. Porque sem gente, sem você, o pequeno grupo multiplicador não é nada. É só mais uma estrutura vazia. Por isso, a resposta de Deus para o rio é uma igreja, é um povo disponível para cumprir ao chamado que Ele faz aqui nesta manhã. Meu amado irmão, entenda isso, por favor. Nós somos a resposta de Deus para esta cidade. Você é a resposta de Deus para essa cidade. A resposta que essa cidade precisa, necessita, carece todos os dias, está em você. E aí eu quero mais uma vez te lembrar isso. Eu quero te lembrar que você é um missionário. Você é um missionário. Você é um missionário no seu trabalho, na sua faculdade, no seu curso, no seu dia a dia, nas suas tarefas lá de casa, na fila do banco, na fila do mercado. Você é um missionário. Você foi comissionado para isso. Você foi chamado para isso nesse tempo. E aí eu quero lembrar aqui de uma frase do príncipe dos pregadores, o Spurgeon, de que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E aí, o que você é? Você é um missionário ou um impostor? Pense nisso. Talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ouvir, a única Bíblia que alguém vai ler. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? Que talvez aquele momento que você encontre com aquela pessoa ali, seja a última oportunidade daquela pessoa. Por isso que todo o período do impacto, toda abordagem que eu fazia, e eu via que a pessoa estava rendida ali aos pés, chorando, mas ela ainda se colocava resistente em aceitar o Senhor. Eu sempre lembrava ela disso. Eu sempre lembrava que aquele poderia ser o último dia de vida dela. Aquela poderia ser a última oportunidade que ela tinha. E ela lembrava de qual era o caminho que ela poderia tomar, se ela não se posicionasse daquela forma. E aí a gente parte para o nosso terceiro ponto. E aí você novamente vai me ajudar repetindo para o irmão que está do seu lado, tá bom? A resposta certa muda tudo. Eis-me aqui. Vamos lá? Quando Deus pergunta, Isaías não vai negociar aqui. Ele não negocia aqui no texto, a gente pode ver isso. Ele não pergunta quanto isso vai custar, vai ser perigoso, ou até mesmo, e se eu falhar? Isaías simplesmente, ele é certeiro na sua resposta, e é assim que a gente precisa ser, seguir isso como modelo. Isaías vai e fala o quê? Eis-me aqui. Ele se coloca à disposição. E é assim que nós precisamos como povo de Deus. Nós precisamos se colocar à disposição do reino de Deus.
à disposição do avanço da mensagem do Evangelho, da proclamação do Evangelho, porque é para isso que você foi chamado, para isso que eu fui chamado. Amém? E essa certamente é a resposta de uma pessoa que está rendida, é uma pessoa que está repleta do amor de Deus, é a resposta de uma pessoa que entende, tem o senso de urgência da pregação do Evangelho. Se a gente voltar, a gente está falando isso, a gente abriu a nossa campanha. Tira o texto, multimídia, me dá uma ajuda, tira o texto bíblico aí, por favor, coloca o tema da nossa campanha. Irmãos, o que estamos falando aqui ao longo da nossa campanha missionária, porque o Filho vive e voltará. A gente precisa ter esse senso de urgência, de que Jesus ele voltará para buscar a sua igreja, e certamente nós, como seus cooperadores, precisamos alcançar vidas, fazer uma grande colheita de pessoas que estão perdidas, porque sabemos que se essas pessoas estão perdidas, nós sabemos qual é o destino dela. Será que isso não mexe com o seu coração? Será que você não bate um nervosismo? Toda vez que eu penso nisso, meu Deus, é uma angústia danada que vem sobre o meu coração, que é só o Espírito de Deus para acalmar. A gente precisa ter esse senso de urgência. O reino de Deus está próximo. Mas essa também é a resposta de uma pessoa que é obediente à palavra do nosso Deus. Isaías aqui, ele foi obediente. Isso aqui também é um desafio para nós. Pense comigo nisso. Será que eu estou sendo obediente? Será que eu e você estamos sendo obedientes àquilo que a palavra diz a respeito disso? Pense comigo nisso. Isaías, ele entende que não podia ficar parado enquanto Deus queria salvar pessoas. Ele tinha um senso de urgência. Isaías, se fosse chamado nos dias de hoje, certamente ele não seria o crente 3S. Você conhece essa? Crente 3S? Provavelmente você já ouviu por aí, até eu mesmo falando. Ele não seria o crente 3S. Salvo, sentado e satisfeito. Ele não seria de forma alguma. Será que a gente está sendo crente 3S? Salvo, sentado e satisfeito? Isaías, novamente ele se colocaria à disposição do reino de Deus. O milagre começa quando alguém diz: eis-me aqui. É aqui que o milagre começa, quando a gente se coloca à disposição do reino do nosso Deus. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Quarto ponto, e aí você vai novamente repetir junto comigo. Quando nos dispomos, Deus faz o impossível. Vamos lá? Quando nos dispomos, a obra nunca foi nossa e nunca será, de forma alguma. Ela sempre foi de Deus. Nós temos uma parte e Deus tem a parte dele. Nós falamos, mas quem convence é somente o Espírito de Deus. Somente Ele. Não adianta também você apresentar Jesus, você também querer empurrar Jesus para aquela pessoa, como se fosse a última oferta do mercado. Não adianta também, porque quem trabalha no coração daquela pessoa é o próprio Deus. Nós oramos, mas somente Deus transforma, somente Jesus transforma. Nós falamos, mas somente Deus pode agir sobre aquele coração. Nós plantamos, mas somente o Espírito de Deus pode promover a salvação sobre aquela vida. E aí eu quero te lembrar um texto que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, versículo 14, que vai dizer assim: como crerão se não há quem pregue? Como essas pessoas aí fora vão crer se eu e você não está pregando? Se a gente somente está sentado aqui, a gente vem domingo após domingo, presta o nosso culto aqui e está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. O rio ouvirá
sobre Jesus através da nossa voz, IBRG. A transformação de Deus só virá sobre o nosso bairro se eu e você se unirmos como um só, no corpo de Cristo, e anunciarmos as boas novas do Evangelho a este povo. Este bairro só será transformado dessa forma. E aí eu quero te contar um testemunho aqui, de um jovem que eu abordei lá. Um jovem de 20 anos, Rafael, o nome dele. Eu acho que de todas as pessoas que eu abordei naquele tempo lá, foi a pessoa que mais me tocou. A pessoa que eu não queria, já não queria nem abordar mais a partir daquele horário. A hora já estava avançada, eu já estava cansado. Nesse momento, eu estava conversando com o supervisor, que estava supervisionando a nossa equipe, o pastor Igor. Estava batendo um papo com ele. E aí a gente estava caminhando de volta para um ponto, a gente estava próximo ali ao terreirão do samba, a gente estava por ali. E aí eu olho assim, conversando com ele, né, olhando ao redor, olhando o grupo atuando. Eu olho para uma lixeira assim, e eu vejo uma pessoa com uma camisa, com um tom bem conhecido do meu. Eu olhei assim, aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, cara, eu conheço aquela camisa, eu conheço aquele tom de amarelo. Aí eu falei para o pastor, deixa eu chegar ali, que eu conheço aquela camisa ali. Aí eu fui abordá-lo. Abordei o Rafael. O Rafael estava em condição de rua. E ele estava com uma camisa Jesus Transforma. Por incrível que pareça. Ele estava com uma camisa Jesus Transforma. Eu já cheguei nele perguntando, filho, onde você arrumou essa camisa? Eu já queria saber logo onde ele tinha arrumado aquela camisa. E aí ele contou para mim que tinha sido uma senhora que tinha dado para ele, e aí ele contou a história dele ali, foi uma oportunidade que eu tive de compartilhar o Evangelho com ele, ele me deu, ele me falou, ele me contou ali, contou sobre a história dele, o porquê que ele estava naquela condição. Mas sabe o que mais me tocou? É que ele era um jovem de 20 anos, estava naquelas condições. Mexeu muito comigo, porque certamente poderia ser comigo. É uma idade bem próxima, eu tenho 23, são 3 anos de diferença só. Apenas 3 anos, e mexeu muito. Irmãos, e eu que não tinha intenção nenhuma de abordar mais a partir daquele momento, eu fiquei ali mais uns 40 minutos, investindo naquela vida. Eu conversei com ele contou a história dele, compartilhei da mensagem do Evangelho. Ele é uma dessas 67 pessoas, que não são números, são pessoas que foram alcançadas para Jesus. Eu encaminhei também o Rafael para Cristolândia. Ele solicitou apoio, um acolhimento, eu encaminhei ele. Na mesma hora, eu anotei o endereço lá para ele, num papel, e ele guardou com tanto carinho, e ele disse que iria lá. Eu tenho orado todos os dias pelo Rafael, todos os dias eu tenho orado por ele, porque ao final da nossa conversa, depois da gente sentado naquela calçada, a gente ter conversado tanto ali, ele falou para mim, e ali eu vi as palavras de uma pessoa com total sinceridade. Ele falou para mim que brevemente eu encontraria ele bem, em boas condições. E aí nós oramos por isso. Então eu quero que você leve esse nome, Rafael. Leve esse nome, ore por ele também, me ajude em oração. Mas caminhando para a conclusão aqui desse texto, hoje Deus, Ele continua a nos perguntar, assim como Ele perguntou lá no tempo de Isaías, Ele perguntou ao profeta, Ele pergunta para a gente aqui hoje, de forma bem individual, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E essa pergunta, ela não é para toda essa multidão, essa pergunta neste momento é pessoal, é individual para você. O Rio de Janeiro não é um problema, o Rio de Janeiro é um campo missionário a ser alcançado. Você já pensou nisso?
O rio não está perdido, o rio está esperando uma igreja que diga, assim como o profeta Isaías: eis-me aqui, eis-me aqui. É isso que o Rio de Janeiro está precisando, é isso que o Rio de Janeiro está carecendo, é isso que o Rio de Janeiro está precisando. É de gente disponível, gente como eu e você. Nós somos a resposta de Deus para este tempo no Rio de Janeiro, para esta geração. Se não formos nós, quem irá? Se não for agora, quando será? O rio conhecerá Jesus através de nós. O Rio de Janeiro vai ser transformado quando a mensagem do Evangelho chegar sobre ele. Amém? Eu queria orar com você, porque a hora, ela já está bem avançada, eu passei um pouquinho do horário, mas eu queria orar com você rapidinho, tá bom? Curva a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus, vamos agradecer a Ele, e eu quero que você pense nisso, eu quero que você pense a respeito disso. Será que eu tenho me colocado à disposição do reino de Deus? Será que eu estou sendo assim como o profeta Isaías, estou dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me? Eu quero orar com você. Jesus, eu quero render a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor, pois Tu és digno de receber, ó Pai. Ó Pai, muito obrigado porque o Senhor falou conosco por meio da Tua palavra, por meio das Escrituras, por meio do profeta Isaías, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor chamou o Teu servo, este grande profeta, ó Pai. Fez esta pergunta tão relevante para ele, e hoje, nesta manhã, o Senhor faz para nós, faz para o Teu povo, a Tua igreja aqui neste local, ó Pai. Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós, ó Jesus? Fale aos nossos corações, ó Pai. Senhor, nos desperte, ó Deus, desperte-nos, ó Pai, para que possamos, ó Deus, levar as boas novas do Evangelho, proclamar as boas novas de salvação que só há em Cristo Jesus. Ó Pai, trabalhe em nossos corações, se mova entre nós, ó Pai. Desperte, Senhor, a nós, ó Deus, desperte-nos. Promova, Senhor, um despertamento em nosso coração. Ó Deus, nós Te pedimos por um avivamento sobre esta cidade, ó Pai. No nome de Jesus nós Te clamamos por um avivamento. Mas antes de promover um avivamento nesta cidade, comece aqui nesta igreja, em nossos corações, por meio da Tua palavra. Promova em nós para que possamos incendiar todo este bairro e toda essa cidade, Senhor. Alcançar os perdidos que estão caminhando para o inferno, ó Pai. Ó Deus, nos ajude, ó Pai. Essa é a oração que eu faço e a faço no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado.